Olá, pessoal do Cultura Interativa. Meu nome é Messias Libório e a gente está aqui para mais uma entrevista com a personalidade da cultura sergipana. Hoje eu vou conversar com a escritora. Primeiro não vou falar seu nome, não. Eu quero que você se apresente para todo mundo. Tá, joia. Fale seu nome, o que é que você trabalha na área da cultura e o que é que você trabalha nisso. Fale um pouquinho da sua vida. Então, vamos lá. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Messias. Eu sou uma pessoa querida, então estar aqui para mim é muito bom. Meu nome é Bruna e como me apresentar, né? Sou filha de uma mãe maravilhosa e um pai queridíssimo. Tenho 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Sou filha de Maria e Antônio. E hoje em dia eu sou psicóloga e eu atuo como psicóloga clínica e na área educacional, né? E sou, assim, uma amante das histórias e eu acredito demais na força da vida e da educação. Eu acredito que eu posso começar a minha apresentação por aí, né? Sim. E aí a gente desenrolando um pouquinho. O convite partiu do lançamento do seu livro, né? Eu queria, mas antes da gente tocar no assunto do livro, vamos fazer um pouquinho do seu histórico, quando começou sua ligação com a arte? Quando é que você passou a perceber, você foi precoce nessa ligação com a arte? Como é que começou essa sua ligação com a parte artística? Então, Messias, e aí daí já faz todo sentido para mim eu ter começado a minha apresentação que eu sou filha, né? Porque se for falar da minha vinculação com a arte, começou eu ainda muito pequenininha, né? Muito criança. Porque eu tenho um pai e uma mãe que foram sempre, assim, incentivadores da cultura, da educação e da arte. Então, meu pai, ele era colecionador de CDs e vinis, né? Maravilhosos. Um grande leitor, né? Professor, né? Além de outras atuações. E a minha mãe também, a mesma coisa. Uma amante da música, da cultura, da leitura, escritora na área dela. Então, se for falar disso, eu acho que tem que falar muito antes da minha profissão e de outras andanças minhas, né? Então, tudo começou muito cedo na minha casa, com essas 2 pessoas. E daí fui crescendo e sempre muito envolvida, né, em entrega a essas movimentações que eu sempre acompanhei na minha casa. Foi quando aí, já adulta, em 2015, que eu encontrei uma primeira maneira de expressar esses meus caminhos com a arte, que foi com o Fildinhas, que era um projeto que eu tinha em que lá eu publicava diversas coisas que eu fazia, desde histórias a desenhos, Era um frases. blog? Na época do blog era um blog. Era um blog, e que lá era uma maneira de eu me colocar e de falar de experiências e de como a vida me tocava. Então começou lá, né, com o Fildinhas. E aí, como psicóloga, sempre eu fui muito mexida pela possibilidade de trazer a arte, a cultura para as minhas atuações. E assim tem sido. E aí, como psicóloga educacional e escolar, que eu também sou, e psicóloga clínica, um dos recursos que eu encontrei, né, de estar me conectando com as crianças e com os adultos foram as histórias, a partir do lúdico, da criação, da espontaneidade. E aí me vieram várias histórias, e entre elas essa que eu publiquei agora, que foi a Árvore de Borboletas chamada Família. Isso Eu aqui tive e essa... tal, Cultura Interativa já teve acesso, já leu, já aprovou. Muito obrigada. E é uma história belíssima, assim, sabe? Recomendo fortemente para todo mundo. Não só que tem criança, não, né? Bruna, quando você pensou seu projeto inicial, teve foco em alguma idade? Conte para a gente como é que foi a formatação da ideia desse livro. Muito curioso, assim, poder falar disso, porque eu tenho que falar desses 2 caminhos como psicóloga, tanto como clínica quanto educacional. E aí eu vou falar assim, quanto mais eu trabalho com as crianças, mais me vem cartas na manga de como que eu posso estar acessando demandas de adultos. Quanto mais eu trabalho com adultos, mais ideias me vêm para estar com as crianças. Quanto mais eu estou com os jovens, mais eu percebo o quanto é importante eu me rever, né? Então, tudo isso junto e misturado
me veio como que eu posso estar acessando uma demanda que está dizendo da realidade de crianças que eu venho acompanhando, né? E qual era essa realidade? Tanto enquanto psicóloga educacional, quanto clínica. Crianças que estavam vivendo mudanças familiares, né? Então, formatações familiares e distintas. E como que eu poderia falar dessa possibilidade de haver a diferença e o respeito à diferença e de uma maneira lúdica? E daí me veio a história. Mas se eu te disser assim, foi uma história que eu pensei em fazer apenas para crianças? Não. Porque eu acredito que falar de família e poder olhar com as diferenças, olhar para as diferenças com respeito é algo que muitos adultos ainda precisam aprender, né? Até porque, ao meu ver, são muitos adultos que também transmitem preconceitos para as crianças, né? Então, partiu daí, né? Dessa minha tentativa de alguma maneira, poder falar disso de uma maneira que eu pudesse trazer outros elementos. E aí eu pensei na borboleta, na natureza. Tem E assim, alguma, conta pra gente se tem alguma, como foi que você buscou exatamente a borboleta? Qual foi a ligação, a metáfora, alguma coisa? O que é que você quis falar quando você colocou como personagem principal, um dos personagens principais, a borboleta? primeiro, eu sou amante das borboletas, né? Sempre caminho e estou com alguma borboletinha. Então, eu tenho uma admiração muito grande. E porque é um ser que se transforma, e o Valente se transmuta, né? Então, era uma possibilidade, ao meu ver, de falar de um ser que, ao mesmo tempo que é frágil, é forte, ao mesmo tempo que ele é diferente, ele pode também ter algo de comum. E é o borboleta macho, fêmea, né? Então, daí me vieram essas ideias, mas assim, a primeira, meu Deus, é uma oportunidade de escolher um animal, qual eu amo, borboleta. E daí me vieram outras, né, outros caminhos. Você, quando a ideia foi concebida, você já teve na imagem um livro com as ilustrações? Como é que foi? Você primeiro pensou na parte escrita, para depois pensar em colocar as ilustrações, que são belíssimas, também apresento. Queria que você falasse um pouquinho da Sim, ilustradora, da Cris Ferreira, e como maravilhosa. é que você formatou essa ideia? Foi pensando só no texto, já pensando, claro que a parte da imagem seria presente, mas até que ponto a parte da imagem seria presente no seu livro? Como é que isso rolou na sua cabeça? Então, construir uma história é uma andança, né? Uma caminhada, e aí é um processo. E daí vem ideias, e daí vem possibilidades de imagens, e aí vem mudanças também, né? Então, essa história, quando eu comecei a contar em 2016. Ó, né? E eu criei a história e comecei a contar. E de quando eu comecei a contar, essa minha andança e minha caminhada foi fluindo, e daí eu fui dando mais elementos a essa história. E até chegar o momento em que chegou a hora que eu quero transformar essa história em um livro, né? E apesar de desenhar, de ter essas tentativas, não, eu quero realmente alguém que chegue lá e mostre e dê o seu recado. E aí eu cheguei até a Cris, que foi assim um presente para mim, um querido colega, amigo chamado Rogers, que é da área da arte, assim, maravilhoso, me presenteou, me falando de crise, e daí eu comecei a entrar em contato com ela e falar da história, do que eu sentia, de como que poderia ser a apresentação. Daí eu já tinha muito claro, Messias, que eu queria aquela apresentação de livro em que não eram passagens de folhas, né, que seriam aberturas, porque eu ficava me dando conta de que eu também queria transformar o livrinho em um material didático pedagógico, assim, como não sei se seria esse o melhor termo, mas assim, que de alguma maneira eu pudesse também trazer aspectos que eu trabalhava como psicóloga educacional, então da criança poder ter que ter um raciocínio lógico de sequência, de cadência, né, de quem já sabe ler e contar, de ver numeração, opa, passa para um lado, depois para o outro, e aí sobe, e daí o que acontece, o que vem depois? Para uma criança que ainda não sabe ler uma sequência lógica de imagens, e daí já está trabalhando a coordenação motora, né? Então, tudo isso me vinha muito fortemente de que eu queria algo muito simples, que é um livrinho simples, né? Mas que de alguma maneira eu pudesse trabalhar outros elementos além da história em si, né? E aí a Cris chegou junto e eu falei dos meus sonhos, do que eu imaginava que poderia ser, e ela, uma grande artista, simplesmente concretizou, né? Tempo Lindamente. vocês levaram da concepção do seu contato com ela para
finalização do livro? Pois é, isso que é curioso, né? Porque eu comecei a contar a história em 2016, e aí fui amadurecendo, caminhando, andando, mas o meu contato com ela já foi em 2019. E aí combinamos, veio a pandemia, né? E aí todo mundo foi tentando dar conta do que vinha, mas quando ela me entregou as ilustrações, que já foi em 2020, rapidamente eu já quis publicar, já quis mandar, né, rodar. Então, assim, foi um encontro que, ao meu ver, até aconteceu de uma maneira rápida, porque tinha que ser, né? As almas se encontraram. Ô, Bruno, falando um pouquinho da parte técnica da publicação do livro, muitas pessoas reclamam do trabalho que dá, você tem a ideia, mas não consegue chegar muitas vezes no público. Como foi essa parte de publicação? Foi complicado você achar uma editora? Como é que se você já tem algum conhecimento na área, como é que você lidou com essa parte? Foi Pois então, complicado? Você conseguiu, nessa publicação, ver um pouquinho o que é que os escritores passam? Como foi a sua experiência? Conta aí um pouquinho pra gente. eu vou te dizer que foi uma experiência leve, porque eu tenho que agradecer a uma outra pessoa que apareceu no meu caminho, chamada a Dilma, em que ela pôde fazer toda essa mediação, né? E aí ela quem fez os contatos e de uma maneira assim brilhante, e tudo pôde acontecer de uma maneira muito leve, por incrível que pareça, né? E aí isso me faz querer também dizer que uma construção, ela, a maioria das vezes, ela não é individual, né? Então, quantas pessoas, de alguma maneira, direta ou indiretamente, contribuíram para que esse livrinho tivesse ficado pronto, né? Ele hoje possa estar aí nas suas mãos. Então, a Dilma foi uma grande mediadora, ela que foi fazendo esses canais, enfim, tudo foi acontecendo de uma maneira muito leve. Você é uma privilegiada mesmo, né? Que Porque continue que assim, continue né? Que assim. continue assim. Bruna, como é que você se enxerga desde quando você começou lá no Fieldinhas? Para os que acompanham a gente desde o começo, Bruna já é participante aqui um tanto presente na história do Cultura Interativa. A gente já conversou sobre o Fieldinhas, de vez em quando a gente também compartilhava um pouquinho das ideias dela. Como você acha? Como é que você se vê em 2015 e o que é que você acha que mudou para você nesses 5 anos de contato maior com a cultura? Nossa, que pergunta, viu, Messias? Muita coisa aconteceu, né? E muita coisa continua acontecendo. Tanto que, se você me pergunta como eu me vi, como eu me vejo, tanto que aí vem um. O blog ainda está no ar? Pois então, é esse o detalhe que eu iria te falar agora, né? As coisas foram acontecendo e chegou um momento que eu pensei, quero parar. Só que aí agora o Fieldinhas ele vai retornar. Só que não porque assim, era Fieldinhas, fio de linhas. E aí agora a Bruna, né, sou eu, e diante das minhas caminhadas eu sinto que agora eu quero mudar, é fio de linhas. Então eu vou enfatizar mais o fio de linhas, e no fio de linhas que em breve vai voltar o Ágil, uma nova cara, com novos, como é que eu posso dizer, novas produções. Mas você vai conseguir recuperar a parte antiga ou vai ser só coisa nova? Você já pensou nisso? Já pensou? Já pensei sim. Então, eu quero trazer coisas que dizem da história do Fieldinhas para que eu possa fazer a transição para o fio de linhas. Então, assim, vai ter um pouco lá daquelas coisas que aconteciam, né? E novas coisas, até porque no fio de linhas, Messias, eu quero também muito enfocar esse meu olhar com a psicologia, sabe? Então, eu quero trazer também o meu trabalho enquanto psicóloga. Eu também dessa vez quero que apareça. Não que nunca tenha aparecido, tá? Porque sempre apareceu. Na verdade, sempre apareceu. Mas como se eu quisesse dar um enfoque maior a isso também. Então, projetos que eu tenha com criança, com adulto, com jovens, enfim, criações minhas, de alguma maneira eu quero que apareçam por lá. E aí, outra pessoa querida que eu também quero citar aqui o nome, que está preparando com todo carinho, cuidado, Diego, que é um designer que está um parceiro aí, que está podendo fazer esses ajustes para que em breve eu possa estar lançando de novo, só que agora como fio de linhas. E aí,
Fildinhas era, inclusive, o meu apelido. É, Meu isso que eu ia pai me perguntar. Para chamava quem não sabia, eu sabia, mas aqui para quem não sabia, por que o nome? Fildinha. Meu pai me chamava de Fildinha, criança e até a adolescência, ele faleceu, né? E aí, falando muito rápido, Fildinha, Fildinha, Fildinhas, caramba, Fildinhas, e Fildinhas de histórias, de coisas minhas, e aí também do nada, Fildinhas, fio de linhas, né? De histórias que podem se atravessar, se entrelaçar, e daí ficou Fildinhas, fio de linhas, né? Legal. E daí... Bruna, você analisando a Bruna, você se considera como psicóloga hoje, analisando um pouquinho a era que nós estamos, você se considera otimista, pessimista com o nosso futuro? Como é que você se coloca? Você lida com crianças, você lida com adultos, quer dizer, você tem uma gama enorme de trabalhos psicológicos, com trabalho de terapia e tal, com mundos totalmente diferentes. Como é que você observa o nosso futuro? Você é uma pessoa pessimista? Você é uma pessoa mais racional que tende a não pensar no futuro, analisar o futuro? Como é que você se enquadra aí? Então, eu sinto que eu sou uma pessoa que ando buscando cada vez mais sentir os meus pés no chão e aí poder caminhar um dia de cada vez, poder ir caminhando um dia de cada vez, né? E aí eu não saberia dizer se eu sou uma pessoa otimista ou pessimista. Eu sinto que eu seria uma pessoa que tento estar conectada ao tempo presente, sabe? Para que eu possa fluir de acordo com o que está vindo, com o que vem, né? Então eu me vejo assim, até porque cada vez mais, até como pessoa no mundo, eu sinto que tem que haver uma extensão maior do tempo presente, né? Porque não é nem o que aconteceu, nem o que pode acontecer, é a gente vivendo mesmo o tempo presente. E aí eu sinto isso, que eu sou uma pessoa que estou tentando estar caminhando, sentindo os meus pés no chão, né? Um dia de cada vez. Eu não sei, Messias, o que pode vir a ser, mas eu sinto que para a gente poder chegar lá também vai muito do que a gente vai construindo aqui, né? Então eu estou por aí. Tanto como psicóloga clínica quanto educacional, né? Tanto com as crianças quanto com os adultos. E falo até que eu sinto que as crianças têm muito mais a ensinar os adultos com relação a isso do que os adultos a elas, né? Porque criança, ao meu ver, é tempo presente, né? Ela está sempre muito conectada, né? Aquilo que ela está vivendo no presente. Então, eu acredito que as crianças têm muito a ensinar os adultos. Eu tenho aprendido muito com elas, particularmente, em Mais do que especial os nesse... adultos. Hã? Mais do que com os adultos, né? Isso. Elas ensinam demais, 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 demais mesmo, né? Sem E palavras. sim, como a gente está vivendo esse tempo desde março, né, esse tempo de pandemia, é difícil, é quase impossível a gente não tocar nesse assunto. Eu digo que esses meses que a gente passou, praticamente o ano todo, vão ser meio que um divisor de linha em muitos aspectos. Como é que você analisa, como é que você que dificultou um pouquinho o seu trabalho de lançamento do livro, deve ter dificultado um bocado o seu trabalho também, você teve que se reinventar. Como é que você analisa, tanto no seu trabalho como na área cultural, essa época que passamos e o que ela vai dar de aprendizado para a gente quando a gente, aos poucos, estiver voltando ao normal? Eu sinto que é tempo de se rever, né? Não de se reafirmar. Então, nessa caminhada de se rever, como você bem falou, eu tive que viabilizar novas possibilidades de trabalho, de intervenções, de atuação, de trazer à tona sonhos, né? Como, por exemplo, o livro. Né? Então, um tempo de se rever para que as experiências de fato pudessem acontecer. Então, como psicóloga clínica, veio o virtual. Minha atuação até então era presencial apenas, né? E aí foi quando eu fui me dando conta que, de fato, o distanciamento físico não exclui o afeto, né? A possibilidade de vínculo. Então, poder me revendo quanto a isso, criando novos caminhos para que esse vínculo acontecesse, algo sensacional, assim. E perceber que até a ressonância é possível, né? Você está ali em conexão com outra pessoa, literal. E como psicóloga educacional, a mesma coisa, né? Dificuldades muitas, desafios inúmeros, né? Porque eu acredito que não adianta a gente também idealizar as coisas, né? A gente sentir que existiu mesmo muita coisa difícil, né?
só que também existiram muitas coisas boas, então eu não sinto como algo negativo durante esse ano ter tido a oportunidade de me rever, né, enquanto profissional. Pelo contrário, me abriu oportunidades, assim, né, de perceber que o meu trabalho podia ir além do que já acontecia. Com relação à publicação, né, tentar trazer o benefício do virtual a meu favor, né, então, assim, as comunicações com a Cris, os outros contatos também sempre foram virtuais, e aconteceu, né. Eu sinto que eu falava muito essa frase, tá, Messias, no início da pandemia, uma frase que, assim, me tocou, que eu escrevi, que, assim, o isolamento é físico, né, e as relações sociais caminham por novos meios. E eu tentei trazer isso para as minhas práticas, né, então eu tentei continuar conectada mesmo e sentindo que as relações, elas tinham que se dar de outras maneiras, abrindo novos Sim, espaços. sim. E essa parte de lançamento do livro, como é que você fez? Qual é a ideia que você tinha antes da pandemia? Como é que você teve que lidar agora? E Então, como isso pois é. afetou o alcance da obra, entendeu? É entender que é um trabalho de formiguinha, né? Então, tem alguns alinhamentos que estão acontecendo para que haja uma publicação, um lançamento virtual, com detalhes aí, né? E aí, por enquanto, a gente vai caminhando com o que é possível, né? A gente vai divulgando, a gente vai tentando acessar algumas possibilidades, algumas redes de apoio, né? Sem dúvida, eu tinha um desejo muito grande, se fosse presencial, tá, Messias? Que além de ter o lançamento do livrinho, que pessoas queridas minhas pudessem contar a história a partir de uma encenação, como bem já contaram para muitas crianças que tiveram a oportunidade de assistir eles, a todos eles, né? Marise, Rogers, Maguinho, Rubens, pessoas muito especiais que acreditaram na historinha e que transformaram essa historinha em uma encenação que ficou muito fofa. E aí, pronto, aí é uma coisa que não vai ter como acontecer por hora, mas quem sabe, hein? Quem sabe um dia. Seria importante mesmo. Bruna, e analisando a parte cultural, que é uma parte que você está inserida, mesmo não sendo basicamente da área, né? Sendo da área, você já contou para a gente que você sempre esteve inserida. Como é que você analisa um pouquinho nessa área? Então, não só a cultura sergipana, mas como a cultura brasileira. Como é que você insere? Você vê que você, com o seu trabalho, você pode puxar para o seu trabalho e outras pessoas que trabalham correlato, têm trabalhos correlatos, né? Podem puxar as crianças que hoje têm um monte de coisas para atividades, não só a leitura. Você sente que você pode puxar, vocês autores, vocês criadores, podem puxar essas crianças de volta para a leitura, para o mundo da cultura? Bom, é sempre uma torcida, tá, Messias? Mas aí, pelo que você me pergunta, é inevitável falar dos adultos, porque eu acredito que os adultos estão lendo muito menos também, Sim. né? Então, eu gostaria muito que não só crianças, adultos e crianças lessem mais, né? Até porque eu acredito que a leitura, nossa, abre portas, né? Abre portas para as nossas argumentações, as nossas reflexões, inclusive para as nossas mudanças, né? Para as nossas buscas, para aquilo que a gente possa vir a ter como o que pode ser um objetivo de vida, né? O que a gente acredita que é importante. Então, sim, é uma torcida, e eu acredito uma torcida que é da grande maioria das pessoas que se disponibilizam a contar histórias, né? Acho Só utópico que, essa torcida ou não? Acha pé no chão? gente, eu acho que é pé no chão, sabe? Porque também talvez o que quem conta histórias tenha que se dar conta é de que os jeitos de se acessar as pessoas para se contar histórias também tenham mudado, né? Então, eu acredito também que, retomando a questão do se reinventar, né, e do se rever, é sentir que eu também não posso falar de crianças que hoje estejam numa educação infantil, num fundamental menor ou maior, como eu falaria com crianças de quando eu tinha a idade dessas crianças agora, né?
Então, eu lembro até que recentemente eu falei assim, a gente não pode desconsiderar que os meios virtuais, eles também hoje em dia fazem parte dos processos de aprendizagem e desenvolvimento, e que é uma nova maneira, ao meu ver, não tão nova assim, de se acessar o mundo, né? Só que aí as tecnologias, elas têm que ser acréscimo, não preenchimento, esse é o ponto. Até porque quantas aberturas, né, possibilidades de mundos, de acessos a livros, a leituras virtuais hoje podem existir inúmeras, né? Então, Muitos reclamavam que muitos assim colocavam sua falta de leitura, falta de interesse na leitura no preço dos livros, na dificuldade em ter acesso. E o mundo pois virtual é. derrubou um pouquinho esse paradigma, né? Hoje você consegue ter acesso a um mundo de informações e de forma muito mais barata, muito mais em conta do que a gente que, eu digo eu, você nem tanto, você já é uma geração depois que veio de um mundo não tão virtual quanto o atual. Então, quer dizer que eu acho que hoje a gente tem acesso. Eu vi uma frase legal essa semana, não vou lembrar que o mundo de informações que a gente recebe é muito grande, o cara dizendo que a gente tem muita informação, a gente tem acesso a muita informação. O que falta a gente, assim, o que talvez seja o futuro do pessoal que trabalha com cultura é servir de filtro, entendeu? Esse filtro aqui que hoje está faltando para a gente, entendeu? Às vezes a gente tem acesso a hoje, por exemplo, a visita de streamings, né? A gente tem acesso a um mundo de streamings, às vezes a gente fica meia hora, 40 minutos zapeando, procurando um filme que interessa. Eu acho que um dos lados eu falo da área de jornalismo cultural que a gente vai ter no futuro é uma pessoa que saiba fazer essa curadoria, esse filtro. Acho que Uhum. também na sua área também deve ser um pouquinho isso, né? Na Eu área concordo com tudo de isso. hoje precisa um pouquinho de filtro. E o acesso, assim, o preço do acesso, claro, para alguns ainda é pesado, mas o acesso é bem melhor, bem mais fácil do que a gente. Eu acho que falta um pouquinho esse filtro. Eu concordo demais, porque assim, a questão não é o acesso à informação. Claro que tem contextos e contextos, é exatamente as escolhas, né? São as escolhas. O que eu vou filtrar, né? Qual informação? E não só isso, né? Conexões de informações. Eu não preciso tomar aquela como a verdade. Eu posso buscar outras informações e daí fazer conexões. E o que eu posso tirar daquilo, o que não? E daí vai, né? Então, eu sinto que é exatamente isso, filtro, né? É isso. Tanto que aí eu vou fazer uma observação. Eu não considero que com esses meios virtuais, necessariamente as pessoas teriam que ler menos, né? Até porque tudo para você acessar virtualmente, você está lendo, né? E então, por isso que eu acredito que não é utópico, sabe? Eu acredito que é Não é entender, ler por exemplo, menos, eu acho que ler né? melhor, né? A É, gente tem que se pronto, forçar a ler melhor, né? isso Procurar, mesmo, procurar informação em exato, si, não só dados jogados a esmo. Acho que isso é o grande exatamente. desafio, outro dos grandes desafios que a gente tem. Exatamente, é isso mesmo. Ler melhor. Nossa, ótimo, isso mesmo. Bom, para finalizar, infelizmente a gente vai finalizar, mas Ah, Bruno, eu quero um pouquinho, você já falou um pouquinho dos seus trabalhos futuros, eu quero um pouquinho o que é que você visualiza para a Bruna nos próximos anos, nos próximos meses, né? O que é que você quiser sobre o seu livro, onde é que você quer chegar. ai, ai, ai. Pois então, eu quero continuar caminhando, sentindo aí meus pezinhos em tempo presente e atenta, sabe, Messias, que quem sabe as histórias que eu criei realmente eu queira publicar mais ou até transforme elas, dê novas caras, até porque a gente não sabe muito bem o que está por vir, né? Então, quem sabe, e aí eu me conecto bem com isso, o meu interesse não é chegar a um ponto final, é continuar caminhando mesmo, né? Então, o Fio Dinhas, que agora vai ser Fio de Linhas, né? Um lugar em que eu falava de experiências de uma maneira mais individualizada, ao mesmo tempo, tá, tudo bem, coletivos, mas que agora eu quero trazer também essas minhas andanças profissionais aí. Então, eu quero continuar caminhando, Messias, e acreditando na Sim. força da vida, né? Demais. E uma curiosidade antes de acabar. Você tem ideia para publicar tudo que você publicou no Fio
imprimir na parte física mesmo, a gente sair lançar um livrinho com a apanhado de tudo que você publicou, que passa pela sua cabeça, isso. Ah, pois então, não tinha passado, mas agora que você falou, tá passando, né? Porque sempre me tocou muito ouvir e contar histórias, né? E aí agora você falando, por exemplo, eu me lembrei de uma historinha, de uma história que eu fiz sobre uma senhora, né? E o nome dela é Flora Giramum na história, né? Enfim. E aí eu fiquei sentindo, nossa, como poderia ser bom também ver histórias que não dizem só de, quem sabe, de canais para acessar crianças, né? E aí me veio isso, que sim, muito obrigada até pela. Pois é, Estaremos pode aqui ser. disponíveis, quem sabe na nossa próxima entrevista já tem mais um novo livro, um material Que que a assim gente já teve seja. acesso, mas muitos dos nossos seguidores Que não assim tiveram. seja. Que assim seja. E eu quero agradecer mais uma vez pelas palavras. Quero deixar um abraço para você, dizer que o Cultura Interativa está à sua disposição para qualquer coisa que você precisar, qualquer lançamento. E eu acredito que Muito obrigada. eu vou conversar com o pessoal, mas acho que vai ter um sorteiozinho legal de alguma coisa Coisa boa. para divulgar sua Coisa obra e a boa. gente se coloca aqui Aê, muito à sua obrigada. disposição. Eu queria que você finalizasse assim, deixando um recado para o pessoal que Bom, segue a gente. só agradecer, né? E elogiar, porque assim, eu acredito que falando até do que a gente estava conversando de acesso de informação, eu acredito demais no projeto de vocês, então eu estou aqui porque eu acredito que é uma força, né, que está aí virtualmente, e porque acredito demais na cultura sergipana, e eu acredito que somos nós que temos que fortalecer mesmo esse movimento e acreditar cada vez mais. Eu falo para o meu namorado, que é baiano, eu amo minha terra, né? E quero fortalecer a cultura, quero que cada vez mais a gente olhe para Sergipe, e aí moro em Aracaju, né? Em especial Aracaju, com o respeito que, ao meu ver, precisa ser olhado, né? Para que pessoas que fazem parte aí das diversas movimentações, elas tenham mais espaço, né? E que a gente também possa levar nossas histórias para outros lugares, né? Além do Sergipe. Então, muito obrigada, muito obrigada. Quero mais uma vez um abraço, pessoal da Cultura Interativa. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Eu estou falando da gente, eu estou falando, tem que falar eu, né? Eu imagino que você também tenha gostado. Viu, Bruno? Muito obrigado. Demais. Um abração, Oh, viu? Tudo de bom para obrigada, você. espero que Muita possa ter sorte. contribuído de alguma Sim, maneira, com viu? certeza contribuir. Um Um abração. beijo, querido. Um beijo, Tchau. tchau, tchau. Valeu. Poxa.